Ok, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel. Capítulo 13. Hoje está demais, né? Vamos dar um jeito neles aí essa semana. Pagar um aluguel para eles em outro lugar, né? Ok, capítulo 13. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, os versículos de 1 a 7. Versículos de 1 a 7. Mas deixe sua Bíblia aberta. Eu vou ler agora apenas o versículo 1. Todos encontraram? 2 Samuel, capítulo 13, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, que a nossa mente esteja voltada para a Tua palavra, o nosso coração esteja pronto como uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra hoje, Senhor. Fala conosco, Teu Espírito possa plantar essa palavra no mais profundo do coração, do nosso coração, que ela possa dar frutos. Eu te peço, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo caído, temos uma natureza afetada pelo pecado, e o que mais precisamos nessa situação, nessa circunstância, é sabermos como lidar com as tentações, porque elas certamente aparecerão nas nossas vidas. É como erva daninha, você arranca, ela cresce de novo, né? Você se livra de uma tentação, você vence uma tentação e novas tentações aparecerão. Mas o que nós temos aqui no nosso texto, obrigado, meu irmão, é uma cena terrível. Nós não vamos ver todo esse capítulo 13 hoje, não vamos ver toda a cena hoje, vamos começar a tratar dela hoje. Mas é um daqueles momentos em que nós lemos assim e ficamos com o coração pesado diante dessa cena, diante do que acontece. Nós olhamos e vemos até onde o coração humano, seguindo os convites da tentação, até onde ele pode chegar. O título que eu dei para a nossa mensagem hoje é O que não fazer diante da tentação. E eu organizei em 3 recomendações do que não fazer. Hoje provavelmente nós vamos olhar apenas a recomendação 1 e a recomendação 2, tá? Então, vamos começar aí pela recomendação 1. O que não fazer diante da tentação? Primeira recomendação, não alimente a tentação. Sabe, às vezes você vai num zoológico ou num ambiente que tem animais silvestres, tem a plaquinha lá, né? Não alimente os animais. Pronto, aqui. Não alimente as tentações. Eu não sei aqui quem foi que já assistiu aquele filme dos Gremlins. É o novo. Quem já assistiu o filme Os Gremlins, né? Levanta a mão aí só para eu ver qual a faixa etária da nossa igreja, né? Idade. Pronto. Alguns assistiram, né? Mas eram uns bichinhos lá, bem fofinhos, bem bonitinhos. Aí quando você botava água neles, né? Eles começavam a crescer, ficava um bicho terrível que destruía tudo, devorava tudo. Pronto. A tentação aqui, né? Não alimente a tentação. Porque do contrário, ela vai crescer. E quando você menos esperar, ela vai devorar você. Vamos olhar aqui alguns detalhes no nosso texto. Primeiro versículo diz: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar.
ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Interessante. Aminon, filho de Davi. Tamar, irmã de Absalão, que também era filho de Davi. Tamar era o que de Aminon? Irmã. Mas por que o texto não diz? E Aminon se apaixonou por Tamar, que era sua meia-irmã. Meia-irmã porque ela era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. O texto ele faz isso, de mencionar ela como irmã de Absalão, porque Absalão ele vai ter um papel extremamente importante a partir desse capítulo 13. Ele vai ser referido algumas vezes ao longo da nossa leitura de hoje, mas ele não vai ainda ser colocado em cena mesmo. É só o autor preparando a gente, vai ouvindo aí esse nome, Absalão, Aminon. Absalão mesmo, viu? Vai ouvindo esse nome aí, Absalão, porque daqui a pouco ele vai entrar em cena e ele vai roubar a cena, tá? Mas vamos dar uma olhadinha em outra questão aqui importante. Davi, por causa dos seus muitos casamentos, a gente começa a perceber aqui que ele possui uma família toda dividida. Os filhos, por exemplo, não moram nem mesmo na mesma casa. A gente vai ver aqui que Davi, ele precisa ser informado sobre o que é que está acontecendo com um filho ou com outro, para poder fazer uma visita. Essa é uma das consequências aqui, dos diversos casamentos que Davi arranjou, contrário à lei de Deus, que dizia que o rei não deveria acumular esposas para si. Agora, Aminon, um outro detalhe que eu não falei, né? Absalão e Tamar eram filhos de Maaca com Davi. Aminon, confundo Aminon com Absalão, né? Aminon, ele era o filho mais velho de Davi, o primogênito. Ele era filho da esposa de Davi, Ainoã. Ele não era filho da primeira, porque com a primeira esposa, né, Davi depois teve que fugir, depois recebeu ela de volta, mas ele não teve filhos com ela. Foi até uma palavra que Deus deu ali, né, que ela não teria filhos com Davi. Mas aqui, Aminon, ele é filho de Ainoã, ok? E agora ele está apaixonado pela meia-irmã dele, Tamar. Irmãos, que problema terrível e absurdo que nós temos aqui. Aminon, apaixonado pela própria irmã Tamar. Outra coisa interessante são os nomes que eles possuem. O nome Absalão vem da união de dois nomes hebraicos. Abi, que seria o meu pai, e Shalom, que é paz, ok? Então, basicamente, o meu pai é paz. A gente tem o nome de Tamar, que seria Tamar, o nome, significado seria palmeira, né? Daria uma ideia de algo frutífero, né? Ela seria uma jovem frutífera, essa seria a ideia, né? E temos Amnon, ok? Que seria, o significado é fiel, estável. O problema é que quando a gente vai ler o que vai acontecer a partir daqui, nós vamos perceber que nenhum deles vai corresponder aos nomes que eles receberam. A expectativa de que Absalão seja um homem cujo pai é paz, ou seja, um homem que traz essa característica de ser um homem pacífico, ou pelo menos que tenha paz com o próprio pai, não é? Não vamos ver isso. Tamar não vai ser frutífera. Aminon não vai ser fiel e não vai ser estável. Bom, o texto continua dizendo para a gente o que vai acontecer. Olha o verso 2. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Ele fica angustiado. Ele começa a se encontrar triste, a se encontrar sem muitas expectativas de felicidade, de alegria. Talvez a gente olhe e comece a pensar
que Aminon fica nessa situação porque a sua consciência começa a acusá-lo, não é? Olha o que ele está desejando. Olha o que ele quer com a sua própria irmã. Porém, o texto deixa claro que essa angústia estava ligada à frustração dele. Ele não podia ter aquilo que ele queria com a sua irmã. E esse é o ponto. A tradução aqui, ela coloca, pois era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Essa é a tradução da NVI, mas a ideia parece que ele queria fazer algo com ela e não podia porque ela era virgem. E por que o fato de ela ser virgem aqui tem importância para Aminon? Primeiramente, eu preciso dizer para vocês que o que Aminon deseja era condenado pela própria lei de Deus. Deus já tinha deixado muito claro. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, Levítico capítulo 18, verso 9. Olha o que o texto diz. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. O texto é claríssimo. Talvez alguém pudesse, não, peraí, uma irmã, mas aquela é meia irmã. O texto aborda todas as possibilidades. Não tenha relação, seja ela filha somente do seu pai, somente da sua mãe, seja ela nascida na mesma casa ou em outro lugar. Se a questão, então, fosse apenas o fato de que Tamar era virgem, mas não fosse irmã de Aminon, na verdade ela estaria no momento ideal, adequado para casar com Aminon. Porém, nós temos esse problema, porque ela é irmã dele, e a lei proibia, não podia ter esse relacionamento. Aqui então, pode indicar que o problema para Aminon, ele diz assim, ele não fala, olha, porque ela é minha irmã, então aquilo me deixava abatido. Não, diz, porque ela é virgem, aquilo então me deixava abatido. Pode ser então que o problema é que Aminon, ele queria ter apenas um relacionamento casual com ela. A questão não era ela ser sua irmã, é que por ela ser virgem, se ele tivesse um relacionamento com ela, aquilo traria sérios problemas, especialmente nessa cultura. Agora, se ela já fosse casada, se ela não fosse mais virgem, talvez então Aminon conseguiria ver expectativa de ter um relacionamento casual com ela. Olha a loucura aqui. Olha onde chega a mente de Aminon aqui. Outra coisa interessante é que o texto no versículo 1, ele destacou qual característica de Tamar? Ela era muito bonita. Muito bonita. Isso parece ressaltar aqui que, de fato, é isso que chama a atenção dele, Aminon. Tudo que ele tem para com essa irmã é um desejo lascivo, pecaminoso, terrível, completamente reprovado pela lei de Deus. Uma coisa interessante, irmãos, é que Aminon está levando os pecados do seu pai a um nível ainda maior. Por quê? Qual foi o problema do seu pai nos capítulos anteriores? Um relacionamento pecaminoso e proibido. Qual é o problema de Aminon agora? Ele quer um relacionamento pecaminoso e proibido, mas agora num nível ainda mais absurdo, porque esse relacionamento que ele quer é com a própria irmã dele. Outra coisa interessante é a palavra usada aqui por apaixonou-se. Ela aparece no verso 1, ela aparece no verso 4 também, mas essa palavra, literalmente no texto hebraico, é a palavra para amor. Ele diz, quando é questionado, a gente ainda vai chegar lá, sobre o que estava acontecendo com ele, ele vai dizer que ele amava
essa sua irmã. Ele declara que era amor o que ele sentia por ela. Como nós vamos ver daqui a pouco, o que Amnon sente por Tamar não passa da mais vil paixão. Não tem nada a ver com amor aqui. Envolve apenas um desejo que ele quer a todo custo satisfazer, que ele acha que precisa satisfazer. E eu já quero começar dizendo para você, cuidado com a paixão. Cuidado com esses desejos que parecem incontroláveis, que parecem fervilhar dentro de você. Cuidado com o sentimento avassalador que insiste em dizer para você que sem aquela pessoa você não vai ser feliz. Aquela pessoa é a pessoa perfeita. Só a esperança de alegria, de felicidade, satisfação, se você tiver essa pessoa. A mera paixão, ela pode cegar. E como tem cegado pessoas? Como eu tenho visto pessoas arruinando suas vidas, arruinando casamentos, arruinando famílias, por mera paixão. Por um mero desejo avassalador de possuir um momento de satisfação. Cuidado com isso. A paixão, ela tende a fazer com que as pessoas foquem apenas nas qualidades. Não observem os defeitos, os problemas. E geralmente, esse foco nas qualidades são em qualidades meramente superficiais. A beleza, por exemplo. É só beleza. Só desejo carnal. Só atração sexual. Esse é o problema. Cuidado com quem, em nome da paixão, diz que ama, mas que no fundo só quer usar você. Cuidado com quem diz amar acima de tudo, mas em qualquer situação está pronto para agredir, para prejudicar. Isso não é amor. Pode ser paixão, mas não amor. O amor é muito diferente disso. O amor não faz o mal. O amor não busca somente seus próprios interesses. A paixão não busca somente seus próprios interesses. A paixão não está olhando apenas para as suas próprias necessidades e desejosa de satisfazer essas necessidades. O amor não olha para isso. O amor não se comporta assim. O amor olha para o outro. O amor olha para as necessidades do outro. O amor está pronto a se sacrificar, muitas vezes pelo bem do outro. Isso é diferente de paixão. A paixão, porque só olha para si, porque só se preocupa com seus desejos, com seus sentimentos, com seus interesses. Ela pode, ao mesmo tempo que diz amar, usar e descartar. Usar e ferir. Usar e desrespeitar, e desonrar e desprezar. Isso não é amor. E nós vamos ver que é assim que Amnon agirá. Não faça nada somente por paixão. Naquele momento em que você achar que esse desejo descontrolado tomou conta de você e que não há outro caminho, que você tem que tomar essa decisão,
que você tem que ter aquele relacionamento, porque senão você vai infartar, de tanto que o seu coração bate no seu peito, de tanto que você arde em desejo. Nesse exato momento, é o momento em que você precisa procurar ajuda, em que você precisa buscar conselho. Procure pessoas, mas não procure quaisquer pessoas. Procurem pessoas que vocês sabem que amam vocês de verdade, que querem o bem de vocês de verdade. Talvez um pai, talvez uma mãe, talvez um irmão. Alguém que quer o seu bem de verdade, mas mais do que isso, além de querer o seu bem, também tem a palavra de Deus nas mãos, para filtrar as próprias opiniões, para apontar para você o caminho certo, aquele caminho que agrada a Deus. Quando você estiver então, nesse momento, procure. Quem é que vai ter coragem de me dizer a verdade porque me ama, porque quer o meu bem, e que vai apontar o caminho de Deus para mim? É com essa pessoa que eu preciso conversar. É para essa pessoa que eu preciso apresentar essa situação. E quando você encontrar alguém assim, preste muita atenção no que essa pessoa diz. Quando ela disser assim para você, olha, eu sinto muito, mas eu acho que essa pessoa não é para você. Você pode querer apresentar os melhores argumentos. Não, mas veja bem, mas... Aquela pessoa que realmente te ama e está tendo a coragem de te frustrar, dizendo que ela sabe que você não quer ouvir, porque você está lá, tomado pela paixão. Preste muita atenção no que essa pessoa tem para dizer, porque às vezes ela está vendo o que a paixão está cegando você para que você não veja. Bom, é interessante que vai aparecer um conselheiro para Aminon, no meio dessa situação. É interessante que sempre vai aparecer um conselheiro, não é? A questão é se esse conselheiro é bom ou se esse conselheiro é ruim. Vamos olhar aqui o verso 3. Olha o que o texto diz. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Um amigo surge em cena. Ele é primo de Aminon, o pai dele é irmão de Davi, é parente, além de amigo, parente. Ele provavelmente também tinha uma função de conselheiro real para Aminon, porque Aminon, ele era o príncipe herdeiro. Como ele era o primogênito, ele era o mais velho, a expectativa é de que era ele que teria a coroa na sua cabeça. Então, Jonadab aparece, e o texto aqui diz que ele era muito esperto. A expressão usada aqui na minha versão é astuto. Astuto. Sabe que literalmente essa palavra traduzida por astuto é a palavra sábio. O texto está dizendo que ele era muito sábio. Só que essa palavra sábio, dependendo do contexto, ela pode ser sábio para o bem ou sábio para o mal. Aqui nós vamos ver que essa sabedoria dele tem mais a ver com alguém que conseguia ler as circunstâncias. Alguém atento, alguém que pegava as coisas no ar. Pegava as coisas rápido, ele conseguia ler as circunstâncias. Ele conseguiria traçar bem os seus planos, os seus propósitos, seus alvos, seus objetivos. Ele lia as coisas e ele via rapidamente como chegar onde ele queria. Como alcançar o que ele queria. E a ideia que o autor está querendo já começar a despertar para nós é que dentro da própria casa de Davi, a sabedoria estava sendo desconstruída, pervertida. Tem um sábio conselheiro do seu filho aqui.
mas cuja sabedoria não parece muito boa. Nós vamos olhar aqui qual é o conselho que ele vai dar. Primeiro vamos ver o que ele vai dizer para Aminon. Olha o verso 4. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Só um parênteses, tá? A gente viu que no verso 2, Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer. E agora nós estamos vendo que Jonadab, ele vai perceber isso. Mas antes, ele começa a falar com Aminon, e ele o chama de quê? Filho do rei. Filho do rei. Por que essa expressão, filho do rei? Há uma ênfase aqui no fato de que ele tinha privilégios. Como filho do rei, ele podia ter quase tudo que ele quisesse. Por que alguém com tantos privilégios, podendo ter quase tudo que quisesse, está agora nessa situação? Ele diz: todos os dias eu te vejo cada vez mais abatido. O que está acontecendo? Aminon emagreceu, Jonadab percebeu aqui a perca de peso, semblante abatido, talvez a mudança em algumas atitudes. Talvez antes ele conversava de um jeito, tinha alguma empolgação, de repente ele começa a se tornar uma pessoa mais recolhida, uma pessoa desanimada, triste. Já não come mais, já não demonstra mais alegria pelas coisas. A situação de Aminon aqui é de alguém que está aparentemente escondendo alguma coisa. Ele está passando por algo difícil. Talvez ele ficasse ouvindo lá, né? Doente de amor. Né? E aí, só tocava brega agora, né? No Disque Man, ao novo, do Aminon. E então Jonadab, ao perceber isso, ele pergunta: será que tem alguma coisa acontecendo que você queira me dizer? Que você queira compartilhar comigo? A descrição de Jonadab aqui talvez tenha feito Aminon perceber também que se Jonadab estava vendo que tinha algo errado, outras pessoas logo começariam a ver também. E o fato é que Aminon, ele decide contar o que estava acontecendo. Olha aí de novo o verso 4, finalzinho do verso 4, ele diz: Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar. Lembra a palavra aqui é amor. Eu amo Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Um amor proibido, pecado incestuoso, uma tentação maligna, mas que estava sendo acolhida dia após dia no coração de Aminon. E ele se via frustrado simplesmente por não conseguir realizar o que ele queria, ter o que ele desejava aqui. Uma cena absurda. É interessante, ela é irmã de Aminon. Mas ele a chama, agora é a vez dele chamar, antes foi o autor, agora ele diz: a irmã de Absalão. Parece algo tão terrível, que no primeiro momento, ele evita falar: eu amo Tamar, a minha irmã. Ele diz: eu amo Tamar, a irmã do meu irmão, a irmã de Absalão. Aqui parece a tentativa dele de tentar suavizar a linguagem para um pecado tão terrível, para uma tentação tão terrível, absurda, que está sendo alimentada aqui no seu coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas coisas absurdas têm sido normalizadas, naturalizadas.
E sabe qual é o primeiro passo para tornar o absurdo naturalizado? É começar a falar sobre o absurdo. Quando a gente pensa, em alguns anos atrás, o mundo sempre foi caído, o mundo sempre foi pecador. O mundo nunca houve uma fase em que o mundo estivesse de mãos com Deus. Estamos aqui, Senhor, fazendo a tua vontade. Olha, pode vir Jesus, né? Já está tudo resolvido, falta só o Senhor descer. Mas existiam coisas que eram absurdas demais. Para as culturas anteriores, para as sociedades anteriores. E que hoje foram naturalizadas, normalizadas. Absurdo hoje é você dizer que isso é absurdo. Hoje, você que é o errado da história. Ao dizer que algumas coisas absurdas são o que elas são, absurdas. Um pensador cristão do passado, chamado G.K. Chesterton, ele disse que a gente ia chegar numa época em que a gente ia ter que provar para o outro que o verde é verde, que a grama é verde. Vão ter que debater para provar o óbvio, que a grama é verde. Mas qual foi o passo dado para naturalizar e normalizar coisas que antes eram absurdas, que hoje não são mais, mas que deveriam ser absurdas pelos padrões bíblicos? O passo foi simples. Começaram a falar abertamente sobre isso. Coloca o assunto em discussão. Se você pegar as novelas, se você pegar os filmes produzidos lá por Hollywood, você vai ver que eles começaram a introduzir algumas coisas ali. E as pessoas então, num primeiro momento, começaram, meu Deus, isso é absurdo, como pode? Mas depois, está todo mundo já falando sobre o assunto, você vai se acostumando com o assunto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você vai num país, às vezes, que a criminalidade é baixíssima. Eu não vou nem falar de um país não, tá? Esse ano eu estava numa cidade lá de São Paulo, no interior de São Paulo, chamado Olambra. Irmãos, uma cidade extremamente pacífica, calma, tranquila, criminalidade assim, lá embaixo. As pessoas deixam as portas das casas abertas. Tamanha é a sensação de segurança que elas têm. Encontramos com um casal lá, e o marido dizendo, olha, minha esposa, se ela quiser sair com um carrinho de bebê de madrugada aqui andando, e ela vê alguém assim, vindo na direção dela na rua, aqui não vai causar nenhum tipo de medo para ela. Ela pode até não reconhecer de imediato, mas quando ela chegar mais perto, ela vai ver que ou é alguém que ela conhece, ou é alguém que ela já viu, vai dar um oi assim, e vida que segue. Tranquila. O que acontece quando há um crime numa cidade assim? Todo mundo fica apavorado, abismado. Meu Deus, aconteceu isso. Como assim? Roubaram alguém. Mataram alguém. Vocês já perceberam que nós não ficamos mais chocados com crimes dessa natureza? Um dia desse, apareceu pessoal ali, cabeça de um lado, corpo para o outro. Ficou alguém, assim, chocado. Eu nem saí de casa não. Todo mundo continuou vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente de tanta violência que para a gente aquilo ficou naturalizado. Ficou normal. É como alguém que começa, por exemplo, quando eu fazia faculdade de educação física, tinha uma disciplina que você tinha que ir num laboratório, não era bem um laboratório, eu esqueci o nome do lugar, mas enfim, tinha um corpo humano real ali, você ia examinar as partes daquele corpo, ok? Quando as pessoas começam, e muitos outros cursos ligados à área da saúde, tem disciplinas desse tipo, né? E o primeiro momento é um momento assim mais de choque, né? O fedor ali, até dos produtos químicos que são utilizados, a pessoa fica... Depois de um tempo, a pessoa não sente mais.
Ela vai se acostumando, aquilo vai se tornando natural para ela. Aquela repulsa que ela tinha, meu Deus, eu vou pegar aqui num corpo. Depois ela está almoçando do lado do corpo. Não sente mais nada, né? Vai se tornando natural, comum. Pronto. Para naturalizar absurdos, basta começar a falar sobre eles. E daqui a pouco começam a aparecer pessoas olhando, dizendo assim, eu acho que isso aí tem alguma razão. Eu acho que não tem realmente, eu acho que tem uma lógica nisso daí, não é tão problemático assim. E quando a gente menos percebe, essas coisas vão mudando a cultura. Aqui, Aminon estava angustiado. Mas ele agora vai começar a conversar sobre aquilo. E ao começar a conversar sobre isso, o assunto começa a se tornar mais natural. A ideia que ele tinha que parecia tão absurda, começa a se tornar uma ideia razoável. Aminon deveria lembrar de Levítico 18:9, do que Deus diz. E aquilo deveria ser suficiente para que ele lutasse com todas as suas forças para fugir daquela ideia terrível, absurda, louca. Mas não. Ele encontra um conselheiro com quem conversar sobre o assunto. E Jonadab, como nós vamos ver aqui, parece não ter uma ideia reprovável sobre o que Aminon diz. O ponto interessante é, Aminon podia ter qualquer mulher que ele quisesse. Ele era filho do rei. Mas ele está insatisfeito sobre a única mulher que ele não poderia ter de jeito nenhum. Isso nos lembra alguém? Será que não nos lembra o pai de Aminon? Que tinha já diversas esposas. Poderia ter a esposa que ele quisesse. Mas ele estava insatisfeito. Porque ele queria a única que ele não poderia ter. E ele foi lá e fez o que era necessário para ter o que ele não deveria ter. O que será que Aminon vai fazer? Bom, nós chegamos aqui ao segunda recomendação do que não fazer diante da tentação. A segunda recomendação é: não tome maus conselhos. A primeira é: não alimente a tentação, e até aqui o que Aminon tem feito é alimentado a tentação. A segunda é: não tome maus conselhos. Qual é o conselho de Jonadab? Ao ouvir aqui a confissão desse amor terrível de Aminon, olha o verso de 5 a 7 comigo. Ele diz assim: vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Olha aqui o que está envolvido no conselho de Jonadab. Primeira coisa, mentira. Primeira coisa que ele fala aqui no seu conselho é: finja que você está doente. Minta. Finja que você está doente. Essa mentira, ela ia atrair a visita do rei, a visita de Davi. E era parte do plano que isso acontecesse.
Segunda coisa presente aqui nesse conselho, manipulação. Através dessa mentira, ele quer manipular Davi, para que Davi forneça o encontro que Aminon queria. Para que Davi prepare o caminho, para que Aminon se veja sozinho com Tamar. É interessante que Aminon parece um meninão aqui. Eu não quero comer mais nada. Esse cara está sendo preparado para ser o rei. Eu só quero comer se for da mão da minha irmã. Só faltou pedir uma mamadeira, né? Um meninão aqui. E nós vamos ver como é que Davi reage a isso. Davi é complacente. Parece que Davi, pelo fato de ter tido essas muitas esposas, essa família dividida, os filhos separados, e está o tempo todo ali envolvido em guerras e tudo mais, parece que Davi tenta compensar a sua ausência, dando o que os filhos querem. Será que isso lembra alguém nos nossos dias, né? Eu tenho visto isso, irmãos. Pais ou mães, que por conta de necessidades reais, têm que trabalhar, né? A vida segue, tentam compensar a ausência simplesmente dando presentes para os filhos, dando o que os filhos querem. E vão criando filhos sem limites. Filhos que acham que podem ter tudo. Eles não têm o principal, a presença dos pais, mas eles podem ter os presentes que eles quiserem. Basta às vezes chorar um pouquinho, bater o pé um pouquinho, fazer um pouquinho de birra, tá aqui, Aminon. E eles vão conseguir o que eles querem. A coisa piora quando os filhos têm algum problema de saúde. Aí piora. Se o filho nasceu especial, se o filho tem algum probleminha, aí é que piora mesmo. Por quê? Porque os pais começam a tratar esses filhos como se eles fossem apenas uma coisa, doentes. Eles não tratam seus filhos como agentes morais, que apesar das dificuldades que eles podem apresentar, eles continuam sendo agentes morais, que precisam aprender o que é certo, o que é errado, que aprender o que é limites. Caso contrário, eles vão crescer sem bases importantes. Mas os pais às vezes olham, porque o meu filho tem essa situação, essa condição aqui, então eu não posso dizer não posso frustrá-lo. O bichinho já sofre tanto por ter esses problemas. E os filhos vão perdendo uma parte importante da formação do seu caráter. Aqui nós temos conselho de Jonadab para esse menino mimado, Aminon. Minta, manipule o seu pai, faça birra aí, diga que só vai comer se for das mãos da sua irmãzinha. Outra coisa interessante, no capítulo 11, Davi, ele está ali o tempo todo dando ordens, mandando gente para lá, mandando chamar gente de lá para cá. As palavras trazer, enviar, são verbos que vão aparecer nesse texto também. Só que há uma diferença. Agora quem está sendo enviado e mandado trazer é Davi. E ao agir assim, Davi vai participar involuntariamente do pecado do seu filho. Ao ser manipulado por ele, ao ser agora o enviado e o que manda trazer para o seu filho, ele vai participar involuntariamente. Ele é usado da mesma maneira como ele usou os outros. Ele usou outros para que ele pudesse fazer os seus pecados. Agora ele é usado para que os pecados de outros sejam satisfeitos. Pecados que vão afetar drasticamente a sua própria casa. Há uma conexão, e o autor está querendo deixar isso claro para nós, entre o pecado de Davi
e esses pecados que estão acontecendo agora dentro da casa de Davi. Outra coisa que vai estar dentro do conselho de Jonadab é esse encorajamento, esse incentivo ao incesto. Porque todo o plano que ele traça aqui para Aminon é para quê? É para que Aminon tenha um relacionamento incestuoso com Tamar. Nós não podemos dizer que Jonadab aconselhou o abuso de Aminon. Isso vai acontecer, você já deve conhecer essa história, não é? No texto não vai deixar claro isso para nós. Mas, irmãos, seria apenas um passo a mais em todo esse plano cheio, repleto de pecados. Todo esse plano terrível e absurdo que Jonadab está traçando aqui para Aminon. E Jonadab ele é retratado como o quê de Aminon? Além de primo, ele é o quê? Amigo. É um amigo que nós temos aqui? Sabe, você já deve ter visto lá no Instagram, tem um cara lá que ele faz uma sketchzinha, de vez em quando eu vejo, eu acho engraçado, né? Que chega um amigo dele assim, todo aperreado lá, sem saber o que fazer. Aí ele apresenta a solução. Não, rapaz, eu faço isso para você. Só que no final ele está enrolando o cara, né? Ele está tirando dinheiro do cara. E no final o que o cara diz para ele? Rapaz, você não é um amigo não, você é um irmão, né? A amizade é tudo, né? Ainda canta assim, né, no final. Pronto, é um amigo. Amizades que só tentam levar vantagem, né? Prejudicam você para tentar arrancar algo para si mesmo. Mas esse não é o único tipo de amizade que deve ser evitada. Até aqui, Jonadab não está tentando arrancar de Aminon, pelo menos nesse primeiro momento, algum benefício pessoal. Okay? Há outros tipos de amizade que devem ser evitadas também. Que tipo de amizades nós devemos evitar? Como é que nós podemos avaliar amizades? Primeira coisa, no caso de Aminon, esse amigo, ele está levando Aminon para mais perto de Deus, a se tornar mais obediente a Deus, ou ele está levando Aminon para longe da palavra de Deus, para quebrar a palavra de Deus? O que é que Jonadab está fazendo com Aminon? E a pergunta para você é, e as suas amizades? Aquele círculo de amigos que você possui. Avalie qual é a influência deles na sua vida. Que influência, que papel esses amigos têm tido na sua vida? Como é que essa amizade influencia você? Você faz coisas com esses amigos, na presença desses amigos, encorajado por esses amigos, ou às vezes pelo exemplo desses amigos, você faz coisas que depois pesam na sua consciência? Que martelam na sua consciência? Você faz coisas das quais depois você se arrepende ou se envergonha? Você faz coisas que pervertem o seu testemunho como um discípulo de Jesus? Influenciado? Ou pelos exemplos que você vê no seu círculo de amizades? Quando você está com esses amigos, o que é que você faz? Como eles te influenciam? Eles te levam para mais perto de Cristo ou para longe de Cristo? Você continua um bom cristão, um bom filho de Deus naquele ambiente? Ou você começa a ver uma face que deveria ter morrido afogado lá nas águas do batismo? Cuidado com amigos que te levam para longe de Deus.
Cuidado. Esses amigos não são para você. Eu não estou dizendo que nós não devemos manter amizades que não amam a Jesus. Se nós tivermos oportunidade de manter essas amizades, a fim de que possamos compartilhar com elas o Salvador que nos encontrou. Amém, meus irmãos. Mas quando essas amizades é que começam a nos influenciar para longe do Salvador, fuja, corra. Existem amigos carnais que são verdadeiros inimigos espirituais. Fuja. Fuja. Lembre de uma coisa. Jesus precisa ser o seu amigo. Os amigos de Jesus precisam ser os seus amigos. Aqueles que vão te levar a andar mais perto dele. Que vão te alertar quando você estiver pisando em falso. Que não vão passar a mão na sua cabeça, mas vão dizer, cuidado. Por mais que você não queira ouvir, cuidado, porque esse caminho não é bom. Esse caminho não é de Deus. Esse caminho pode destruir você. Cuidado, fuja, corra, encontre amigos de Jesus. Que ele seja o seu principal amigo. Note, Jonadab está percebendo o que se passa com Aminon. Ele viu que Aminon estava mal. Percebeu isso? Jonadab está perto o suficiente para escutar Aminon. Perto o suficiente para aconselhar Aminon. Enquanto isso, Davi, o pai de Aminon, que conhecia a Deus, que deveria proteger Aminon, que poderia apontar o caminho de Deus para Aminon. Onde é que está Davi? Davi não sabe de nada. Só sabe que Aminon ficou doente porque mandaram chamar ele, mandaram avisar ele. Irmãos, isso é um alerta para nós enquanto pais. Nós deveríamos ser os primeiros conselheiros dos nossos filhos. Nós poderíamos estar mais perto dos nossos filhos. Nós poderíamos proteger mais os nossos filhos. E muitas vezes nós temos perdido essas oportunidades. Às vezes porque temos ótimas justificativas, estamos cansados demais, temos algo tão importante para fazer. Que a vida de Davi nos ensine isso daqui também. Quem é que está perto do seu filho? Quem é que está perto da sua filha? Quem é que pode aconselhar o seu filho, a sua filha? Quem é que tem apontado o caminho para eles? Nós vamos ver que o plano terrível, o conselho perverso, diabólico de Jonadab, ele vai dar certo. Mas nós vamos ver isso só na próxima mensagem. Eu quero terminar apenas mostrando uma coisa para vocês. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos alguém como Abraão sendo chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Nós vemos Jesus no Novo Testamento chamando seus discípulos de quê? Amigos. Eu não vos chamo mais como servos. Eu vos chamo amigos. Amigos. Tem uma música que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Deus quer ser nosso amigo. Jesus quer ser nosso amigo. E esse amigo, ele já mostrou para nós. Ele já mostrou para nós como ele nos ama. Ele já mostrou para nós como ele se preocupa conosco. Ele já mostrou para nós a sua bondade, a sua fidelidade.
o seu amor. O que foi que esses amigos nos mostraram? O Pai mostrou um amor tão grande a ponto de dar o Filho dele por um pecador como eu. Ele viu quem eu sou. Ele viu o que se passa dentro de mim. Ele viu os meus pecados. Ele viu meus pensamentos, meus desejos, os meus desvios. Ele viu. E o que ele tinha de mais precioso, o Filho dele, ele disse: eu entrego por ti. O que foi que o nosso amigo Jesus fez? Ele viu a minha miséria. Ele viu o meu lamaçal. Ele viu o meu pecado. E ele veio ao meu encontro. E ele caminhou para aquela cruz. E naquela cruz ele tomou o meu lugar. O pecado era meu, mas ele tomou o meu lugar. A ira era para mim, mas a ira caiu sobre ele, porque o meu amigo me amou assim. Porque o meu amigo me amou assim. Ele já mostrou o seu amor. Ele já provou o seu amor. Ele não me devia nada. Ele não devia nada a você a não ser condenação. Mas o meu amigo me entregou vida. Vida eterna. Ele só me entregou amor, quando deveria derramar e despejar sobre mim a sua ira. A sua ira. E eu te convido hoje a olhar para esse amigo, a correr para esse amigo, a ouvir os conselhos, os bons mandamentos desse amigo e a viver para ele. Esse amigo ele nunca vai te conduzir na direção da destruição. Ele nunca vai apontar um caminho de derrota, de destruição, de miséria para você. Esse amigo só tem vida para te dar. Vida eterna. Vamos orar nesse momento?